Olá a todos, somos acadêmicos da Uninta, estamos no 7º semestre da licenciatura em Pedagogia do Polo Castanhal. Estamos na disciplina Seminário Interdisciplinar Sociologia e Antropologia. A nossa equipe é formada por 3 componentes. Eu, Érica Maia Brito, Elielton de Oliveira, Creuziane Costa. Nosso tema é a sociedade de risco, uma reflexão sobre modernidade e tecnologia. A sociedade de risco. A palavra sociedade, ela vem do latim societas, que significa associação com o próximo ou com o outro. É um conjunto de seres que convivem de forma organizada. A sociedade de risco. Risco, a origem da palavra veio ser referida no nosso tema, não está longe de ser conceituada, não foi definida com precisão. O termo risco veio com a sua gênese no modo da pré-modernidade, ou seja, no período de transição entre as sociedades feudais e a emergência dos estados e nações da sociedade. Essa temática tem vindo com o decorrer dos tempos com muita importância, porque quando os riscos dão origem aos cenários com tensão social, sobretudo quando estamos vivendo, os níveis de elevação são como os desempregos, xenofobia, desigualdade social, desastres naturais, acidentes industriais graves, precariedades e pandemias, e outros múltiplos fatores tecnológicos. Sabemos que a tecnologia ela tem vindo se expandindo a cada dia, a cada ano, e tem servido para nós no nosso cotidiano. E como eu citei ainda há pouco sobre os níveis de elevações, que eu citei a pandemia, por exemplo, ainda há pouco, alguns meses atrás, o nosso país, o nosso mundo, o nosso universo se viu perante uma pandemia mundial, que se não fosse a tecnologia, a gente não estava se comunicando com a nossa família, a gente não estava estudando, a gente não estava fazendo trabalho, fazendo as nossas pesquisas, porque graças à tecnologia nós estamos seguindo em frente, estamos fazendo os nossos trabalhos à distância, estamos enviando os nossos trabalhos, estamos fazendo. Então, nesse ponto de vista, a tecnologia é muito importante. Para quem sabe usar a tecnologia de forma correta, ganha muito, entendeu? Tem benefício, tem conhecimento, tem sabedoria. Então, as pessoas que utilizam, a sociedade de risco, que utiliza a internet, a tecnologia para os seus bens, é uma sociedade cheia de conhecimento, uma sociedade inteligente. Então, a sociedade de risco que está ligada com essa modernidade que é a tecnologia, porque sabemos que a tecnologia, ao decorrer do tempo, ao decorrer dos anos, ela tem se transformado e trazendo benefícios para quem sabe utilizá-la, essas ferramentas de maneira certa. Então, você aluno, você professor, que tem essa tecnologia na sua casa, utilize ela de forma certa para estudos, para as pesquisas, porque futuramente ela vai servir para o seu aprendizado. Então, você professor, você aluno que vai assistir esse vídeo, que você possa utilizar as tecnologias a seu favor. Então, tem que sempre haver essa relação entre professor e aluno ou vice-versa, entre ambas as partes. Transmissão de conhecimento, professor-aluno, aluno e professor. E é isso que o vídeo vai retratar.
e falar um pouco da sociedade de risco. Então, finalizando, tem que haver essa relação entre conhecimentos professor, aluno, aluno e professor. Então, o nosso vídeo vai relatar a sociedade de risco, a modernidade e a tecnologia, que está aí expandindo o mundo, trazendo inovações para a nossa sociedade. Olá, nós somos acadêmicos do Centro Universitário UNITA EAD Polo Castanhal. Aqui nós vamos fazer nossa apresentação do seminário interdisciplinar. Eu, Crosiane Costa e Elielto Oliveira. O nosso tema geral é a sociedade de risco, uma reflexão sobre a modernidade e a tecnologia. Nosso subtema é a modernidade, a construção do sujeito contemporâneo e a sociedade de consumo. Não podemos falar em modernidade sem antes falar das sociedades passadas, onde nós temos a sociedade simples, que é a pré-história, e a sociedade complexa, que é a nossa civilização atualmente. Olá, falando um pouco sobre a sociedade, os tipos de sociedade simples, que é datada na era pré-histórica, onde era uma sociedade mais resumida, onde era mais natural a forma de socialização. A sociedade complexa, que nós chamamos de civilização, onde os antropólogos e sociólogos chamam de sociedade complexa, por ser uma sociedade muito mais ampla, onde a organização ele tem muito mais ética e tem mais direitos e deveres, e com uma sociedade mais organizada. A divisão de sociedade complexa nós podemos classificar em duas partes, que é a sociedade complexa tradicional, que ela é datada na era pré-industrial, e a sociedade complexa moderna, que nós podemos dizer que é a sociedade onde nós vivemos hoje. É uma sociedade industrial, onde a indústria e as máquinas tomaram seu espaço, a tecnologia, de um modo geral, a cada dia é mais visível, e o povo hoje vive muito mais organizado, de governo que vem representando o povo. A modernidade ou sociedade moderna, que tem o mesmo conceito, ela é industrial, ela é urbana, ou seja, a grande parte da população está concentrada nos grandes centros das grandes cidades. Ela é secular, onde a religião sofre um certo declínio comparado com a sociedade tradicional, onde ela tinha grande influência. A cidadania ela é mais ampla, juntamente com a isonomia, que é a igualdade de direitos. O trabalho ele é livre e não é aceita nenhum tipo de situação de escravidão. O Estado ele é visto como representante do povo e dos direitos de uma nação. A origem da modernidade ela vem do Ocidente, mais precisamente na Europa Ocidental e na América do Norte. A sua origem econômica e social surgiu com a Revolução Industrial em 1780 e a sua origem política surgiu com as revoluções americana e francesa nos anos de 1776 e 1789. E falando em cultura, no século XVIII, com a difusão do iluminismo. Classificando um pouco sobre as duas sociedades, a sociedade tradicional e a sociedade moderna, nós temos algumas características e algumas diferenças entre essas duas sociedades. Começando pela economia, a sociedade tradicional ela era praticamente formada por agricultores, é uma sociedade agrícola, campesina, onde a mão de obra era quase todo manual, a produção era bem mais lenta, e a sociedade moderna ela passa a ser vista após a Revolução Industrial, onde a indústria, as máquinas começaram a tomar o seu espaço, e com isso a mão de obra passou toda a ser industrializada. Hoje a sociedade moderna com as indústrias e com isso nós temos hoje praticamente 100% da economia industrializada. Não quer dizer com isso que não existe hoje ainda uma agricultura manual. Sim,
ainda existe, mas isso a cada dia que passa ela fica cada vez mais rara. Sobre a sociedade tradicional, como eu já falei agora há pouco, ela era quase 100% rural. E a sociedade moderna ela passa a ser uma sociedade urbana, onde a maioria da população passa a viver nas cidades, onde são formados grandes megalópolis, metrópoles, e o povo começa a sair do campo e ir para a cidade. Sobre a estratificação social, a sociedade tradicional ela é voltada para a diferença de classes sociais, onde não existia muitas classes sociais. Já na sociedade moderna, essa classe social ela se torna mais visível, ela é formada de isonomia, que quer dizer de igualdade social. Mesmo que isso nós falando, ainda existe uma grande diferença em pleno século XXI sobre classe social, mas perante a lei todos somos iguais socialmente. Na mobilidade social, isso na sociedade tradicional, ela é menos. Já quanto na sociedade moderna, nós podemos ver que a mobilidade social ela é bem maior, pelo fato de existir muito mais trabalho, muito mais tipo de emprego, e a mobilidade ela se torna bem maior. Em relação ao gênero, na sociedade tradicional, ela era menos igualitária, ela era baseada no patriarcado. Quer dizer que a mulher ela não tinha direito, e que tinha direito era somente o homem, principalmente na política e em todas as áreas da sociedade. Já na sociedade moderna, essa igualdade ela se torna menor. A cada dia que passa, ainda a mulher luta pelos seus direitos, e esses direitos são conquistados a cada dia. Não quer dizer que não existe ainda uma diferença social entre homem e mulher. Sim, ainda existe, mas hoje é bem menor. Ainda existe na forma de trabalho ou em outras áreas da sociedade. Mas essa desigualdade, a cada dia que passa, ela começa a conquistar mais espaço perante a sociedade, e tendo quase o mesmo direito, onde a mulher ela pode participar hoje da política e de outras áreas sociais. Sobre o desenvolvimento tecnológico na sociedade tradicional, ele era feito muito lento, devido não ter uma tecnologia ou ser mecanizado, era tudo manual, principalmente na agricultura. Já na sociedade moderna, essa tecnologia ela veio avançando rapidamente. A cada dia que passa, a tecnologia toma espaço, e com isso se torna visível a tecnologia fazendo parte do nosso dia a dia. Sobre a alfabetização, na sociedade tradicional era muito raro. Só quem era alfabetizado era pessoas de bem, pessoas de posse, quem tinha pessoas da sociedade, enquanto os menos favorecidos não tinham direito à alfabetização. A maioria era analfabeto. Já na sociedade moderna, isso se torna cada dia mais visível, que a alfabetização chega a quase todos os cidadãos. Todos os cidadãos hoje têm direito a estudo, direito a se formar em qualquer área do conhecimento. Tendo um pouco de vontade de estudar, todos têm direito hoje ao estudo. E isso, poucas pessoas ficam analfabetas. Na religiosidade, na sociedade tradicional, ela era bem maior. Tinha uma religião oficial, e essa religião ela tinha grande influência na política e na sociedade. E já na sociedade moderna, essa religiosidade se torna bem menor. Ainda existe a influência religiosa, onde nós vivemos num estado laico, onde cada um tem o direito de seguir a sua crença, a sua fé, e com isso já a religião já não faz parte não tem mais tanta influência na política. Na visão de mundo, na sociedade tradicional, nós vimos que era bastante visível o conservadorismo, onde era forte, falei agora há pouco, a religião tinha bastante influência, então eles muito conservadores. E já na sociedade moderna, a crença cada um ainda tinha, mas era menos sobre essa religião.
a crença era voltada para o progresso e para a ciência. A ciência vem tomando seu espaço, a tecnologia vem tomando seu espaço, aonde a ciência dá uma importância muito grande ao bem-estar, onde o progresso que com visão de melhoria de vida vem tomando seu espaço. E por último, sobre o regime político. O regime político na sociedade tradicional, onde o povo não tinha nenhuma participação. Era um regime muito mais de reinado e de ditadores. Já na sociedade moderna, já referente à política, já o povo já tem bastante participação. Vivemos num país democrático, onde nós podemos eleger os nossos representantes, os nossos políticos, com uma função de representar o povo, e o povo tem já grande participação na política e traçar nos planos de melhoria para o seu bem-estar. Falando dos tipos de sociedade moderna, nós temos a capitalista e a socialista. A sociedade capitalista, onde há a propriedade privada dos meios de produção, onde os donos das propriedades empregam trabalhadores para produzir bens e serviços que serão vendidos para a obtenção de lucro. A economia de mercado é onde os agentes econômicos agem de forma livre, com a mínima intervenção do Estado, e a classe social predominante é a elite capitalista. Já na sociedade socialista, a propriedade estatal dos meios de produção, ela tem intervenção direta do governo, onde o governo determina regras e procedimentos ligados a essas propriedades. A economia ela é planificada, ou seja, ela é raciocinada, socialistas, e contém muitas regras e procedimentos específicos. E a classe social evidente na sociedade é a elite burocrática, onde existem as regras, todas constituídas pelo Estado. Aqui quero terminar o nosso trabalho sobre a modernidade, a construção do sujeito contemporâneo e a sociedade de consumo. Eu espero ter alcançado o nosso objetivo e queremos agradecer a todos. Muito obrigado.